Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Entendes o que Lês? É o canal da Palavra de Deus, onde nós estamos estudando, buscando cada vez mais o conhecimento da luz, da verdade de Deus para o nosso crescimento espiritual. Quero dizer para você que está nos assistindo hoje nessa noite pela primeira vez, ou que já vem curtindo, né, e assistindo os nossos vídeos, continue, assistindo, nos prestigiando com a sua presença, ouvindo, aprendendo. E se tiver alguma pergunta, deixe, lá nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, para que nós possamos, depois tirarmos todas as suas dúvidas, tá bom? Muito bem, quero também falar aos meus discipulandos que hoje nosso estudo é da lição número 10, que fala sobre o Espírito Santo vivendo em nós. Amém? Bom, todos nós sabemos perfeitamente, não é, que depois que Jesus subiu aos céus, ele nos enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Paráclito, o Espírito Santo da promessa. Não é? O Espírito Santo. Ele enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma grande responsabilidade. Não é? O Espírito Santo, nós vamos estar trabalhando um pouco, compartilhando um pouco a respeito desta pessoa incrível, maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Mas uma pergunta que não se pode calar, né? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Bom, alguns dizem, né, que o Espírito Santo é uma força, não é? É uma força que representa o agir de Deus, né? As emoções de Deus, né? O sentimento de Deus, a vontade de Deus. Mas não passa de uma força. Mas à medida que nós formos estudando a palavra do Senhor, nós vamos percebendo claramente que o Espírito Santo, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa, não é? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá certo? Ele é uma pessoa, tá certo? Ele é Deus, tá? Deus como o Pai e o Filho. Okay? São três pessoas em um só Deus, né? Um só Deus em essência. Bom, nós vamos para a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: os textos abaixo nos mostram que o Espírito Santo tem personalidade. Descreva como podemos perceber que o Espírito Santo tem intelecto. Lá em 1 Coríntios 2, 11. Como eu posso identificar, não é, na pessoa do Espírito Santo como uma personalidade, não é, tendo intelecto? Será que o Espírito Santo tem intelecto? O que diz lá em 1 Coríntios 2, 11? Vamos lá a resposta. Porque ele sabe as coisas de Deus. Então, se ele sabe as coisas de Deus, né, profundamente, então, quem é que prescruta, né? Quem é que vai no mais profundo, né, de Deus? Somente Deus pode conhecer Deus. Tá certo? Nenhum ser humano, nenhum ser criado, jamais poderá conhecer Deus com profundidade. Tá certo? Então, lá em 1 Coríntios 2,11 diz, porque ele sabe as coisas de Deus. Se ele sabe, saber vem de entender, né? O saber vem de compreender. Então, ele sabe, então ele tem intelecto. Tá certo? Então, a resposta é essa, porque ele sabe as coisas de Deus. O Espírito Santo, né? Como podemos descrever o Espírito Santo tendo emoção? Lá em Romanos 15:30 e Efésios 4,
30. Tá certo? Romanos 15:30 e Efésios 4:30. Como é que nós podemos perceber nesse texto, né, o Espírito Santo como uma personalidade descrevendo características de uma pessoa? Nesse caso aqui, o sentimento, não é? Então, vejamos, porque ele ama, então nós temos aí, né, uma resposta de um dos textos, porque ele ama e se entristece. Então, amar é uma ação, né? Amar, o amor, o fato do Espírito Santo amar, né, é uma ação, né? E é um sentimento, um desejo, né? É uma emoção. E outra coisa também é ele se entristece. Então o Espírito Santo também fica triste, né? E isso são características da emoção, que por sua vez são características de uma pessoa, né? Isso é muito lógico. Então nós podemos perceber no texto, né, que o Espírito Santo tem emoção porque ele ama e porque ele se entristece. Ok? Então vamos continuar. O Espírito Santo tem personalidade, né, porque ele tem vontade própria. Então isso é uma característica do Espírito Santo. Lá em Atos 13:2, em 1 Coríntios 12:11. Repetindo, Atos 13:2 e 1 Coríntios 12:11. Então vamos ver. O que diz o texto, né? Porque ele convoca para a obra. Veja aí o verbo de ação convocar, né? Ele convoca para a obra e reparte e opera todas estas coisas como quer. Então, nós percebemos nitidamente, né, que quando ele convoca, né, a gente vê exemplos na Bíblia, o Espírito Santo convocando homens de Deus, né, para realizar, para estabelecer a sua vontade, direcionando para caminhos diferentes, né, dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. E também nós entendemos perfeitamente que ele reparte, nesse caso lá em 1 Coríntios 12, não é? Que fala a respeito dos dons espirituais, né? Que o Espírito Santo ele reparte como lhe apraz, ou seja, como ele deseja, como ele quer. Então, se as coisas são, né? Se a divisão dos dons espirituais é como o Espírito Santo deseja, então logo, não é? Com a forma como ele opera, então logo ele tem vontade própria, tá certo? Ele tem vontade própria. Então, se ele tem vontade própria, ele é uma pessoa, não é? Ele é uma personalidade, ele é uma pessoa, ele tem as características, não é, que constitui um ser, uma pessoa. Ok? Bom, por que ele veio, né? A segunda questão diz o seguinte: porque o que o Espírito Santo faz, segundo os textos abaixo, que nos conduzem à conversão? Tá vendo? Então são textos que mostram o que o Espírito Santo faz, não é? Que nos direciona, que nos conduz à conversão. Lá em João 16:8, o que ele faz, né? Que nos conduz à conversão. Então, ele convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, quem é que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Sim, é ele que nos convence do pecado, da justiça, então, e do juízo. É o que ele faz, né? E isso tudo, obviamente, que é uma ação do Espírito Santo que nos conduz, não é, à conversão. Lá em 1 Coríntios 12:13, né, o que o Espírito Santo faz? Nós fomos batizados em um Espírito. Nós fomos batizados em um Espírito. Então, o que ele faz? Ele nos batiza. Ok? É isso aí. Ele nos batiza, né? Então nós temos aí uma característica forte do texto, daquilo que o Espírito Santo ele faz. Lá em João 3:5,
Vejamos o que ele também faz, né, que nos conduz à conversão. Ele nos faz nascer de novo. Não é? A Bíblia é muito clara, nascer da água e do Espírito, a ação do Espírito Santo, né, gerando em nossos corações essa nova vida, essa mudança radical, né, mudança total, né, que é uma ação direta do Espírito Santo na nossa vida, produzindo o novo nascimento. Muito bem. A terceira questão. Quando você foi convertido, o Espírito Santo fez uma série de coisas para você. Procure encontrá-las no texto, nos textos abaixo. Nós vamos analisar agora, né, o que o Espírito Santo fez, né, para nós, para você, para mim, para todos aqueles que são convertidos em Jesus Cristo. Então veja lá, em Efésios capítulo 1, versículo 13, foi que ele fez, ele nos selou. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo, tá certo? Então nós temos realmente um selo de propriedade, pertencemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, tá certo? Então, através da conversão, por intermédio do Espírito Santo, nós temos um selo, não é, que identifica, que caracteriza, né, que mostra que verdadeiramente nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3,16, o que o Espírito Santo fez, né? Através da vida daquele que é convertido e que é nascido de Deus. Ele fez de nós templo ou morada pessoal dele. Olha aí, tá vendo? Esse texto caracteriza, né, que o Espírito Santo ele tabernaculou. Isso era uma promessa, né, de Deus lá em Joel, através do derramamento do Espírito Santo, né, na vida daqueles que creem, que confiavam, que depositavam sua esperança, sua confiança em Deus. Então, a partir do momento que o Espírito Santo nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo agora ele tabernaculou, não é? Ou seja, né, ele nos fez morada, né, dele. Nós passamos a ser templo, né, tabernáculo do Espírito Santo, morada pessoal do Senhor. Amém? Lá em 1 Coríntios 6,11, o que foi que ele fez, né? Na vida daquele que é convertido, né? Ele nos lavou, ele nos santificou e ele nos justificou. Então veja, tudo isso é ação do Espírito Santo, né? Ele nos lavou, ele nos santificou e ele nos justificou. Então nós temos aí, lá em 1 Coríntios 6,11, tudo que o Espírito Santo fez, não é? Que vai contribuir, que vai realmente nos conduzir a uma conversão genuína, tá certo? Presta atenção, não é? Porque todas essas ações, né, todo esse processo direcionado pelo Espírito Santo vai realmente evidenciar uma genuína conversão na nossa vida. Então o Espírito Santo ele faz, ele trabalha, né, ele opera em nossas vidas, né, promovendo, evidenciando e fortalecendo, não é, as nossas convicções e a nossa certeza de que fomos regenerados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Muito bem. Lá em João 14:26, nós também temos mais outras coisas que o Espírito Santo ele faz. Então ele nos ensina, essa é a resposta, e faz lembrar de tudo quanto vos tenho, como vocês podem observar, tenho dito, não é? Então, nós sabemos perfeitamente que o Espírito Santo é um mestre por excelência, não é? Ele é o Paráclito, né? É o outro Consolador que está do nosso lado, não é? Está conosco, não é? Ele tabernaculou em nós e ele vai nos ensinar, ele vai nos fazer lembrar, né, de todas as coisas que nós temos estudado, que nós temos buscado, né, através do estudo da palavra de Deus e também
através da nossa intimidade pela revelação da sua palavra. Tá certo? Então, ele nos ensina, né? O que ele faz? Ele nos ensina e ele nos faz lembrar. Ok? Amém. Lá em João 16:13, o que ele fez, né? Na nossa vida. Ele vai nos guiar, ele nos guiará e vos anunciará o que há de vir. Então, veja bem, o que ele fez? Ele vai nos guiar. Isso, ele vai nos guiar. Então, ele é o Deus presente, né? Ele está habitando em nós, o Deus presente, e ele vai nos conduzir nessa caminhada, nessa jornada de fé, e ele vai nos anunciar o que há de vir, através da sua palavra. Ele vai nos ensinar, ele vai nos elucidar, né? Vai clarear o que o texto, né, já declara, já nos ensina, e nós precisamos ter esse aprofundamento da revelação de Deus através da sua palavra. Lá em Romanos 8,16 também fala mais algo que o Espírito Santo, né, ele faz em nossas vidas. Então ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que eu posso ter a certeza que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que crê em Jesus Cristo, que é regenerado, que é nascido de Deus, ele vai testificar, né, no seu espírito que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Aqueles que é nascido, né, que nasceu de novo, aquele que se regenerou, aquele que crê genuinamente no Senhor, né? Então, aquele que se converteu a Jesus, não uma conversão de palavras, né? Meras palavras, meros pronunciamentos, né, de palavras, não, mas uma conversão genuína. Então o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nós somos filhos, sim, né? Por que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica, né? Porque eu realmente nasci de Deus e eu tenho essa, não é? esse selo, essa confirmação, essa certeza dentro de mim. Lá em Romanos 8, versículo 26, o que é que o Espírito Santo ele faz? Né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós. Aprenda isso. Né? Nós temos uma pessoa que tem uma personalidade que é divina, né? Uma pessoa, e ela está conosco em todos os nossos momentos, inclusive nos momentos de fraqueza. E outra característica importante, né, como uma ação do Espírito Santo, é que ele intercede por nós. Isso, ele intercede por nós, intercede por mim, intercede por você, intercede por todos aqueles que confiam e creem no nome do Senhor Jesus, né? E para finalizar a terceira questão, em 1 Coríntios 12, versículo 6, né, e o 11, ele opera e reparte os dons como lhe apraz, como nós já havíamos falado, né? Ele opera e ele faz todas as coisas como lhe apraz. Então, nós sabemos que quem age, quem reparte, né, e quem distribui dons, não é, que faz todas as coisas como ele quer, é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, são textos que traz uma evidência clara, né, da pessoa, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele é, daquilo que ele opera em nós, né, contribuindo, nos auxiliando na nossa conversão e no nosso crescimento espiritual. Tá bom? Discipulandos vão corrigindo, vão assimilando os textos, né? Você que está me assistindo pela primeira vez, né? Anote os textos, vá estudando, né? Faça suas anotações e se aprofunde no conhecimento, né, do Espírito Santo, porque de fato ele é Deus e ele é uma pessoa, tá bom? Deus te abençoe e vamos continuar o nosso estudo lá
na questão número 4 da lição 10, né? De acordo com Romanos 8, versículo 9, alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter o Espírito Santo habitando em seu coração, né? Lendo lá em 1 Coríntios 12, 3, o que diz o texto, né? Então, de acordo com esse texto, né? Alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter o Espírito Santo habitando em seu coração? Não, de hipótese alguma, não é? Alguém pode ser um verdadeiro cristão sem ter o Espírito Santo habitando? De hipótese alguma. Então, é importante que você saiba disso, tá certo? Então, quem é um verdadeiro cristão tem o Espírito Santo habitando, ou seja, tabernaculando nele. Tá claro isso? O Espírito Santo habita em você, porque você é igreja. Você faz parte, né, desse corpo, que é o corpo de Cristo, e nós, como membros do corpo, somos realmente tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Então, claro que não, tá certo? E aí vem uma pergunta, por quê? Por que não? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, né, como nós podemos ver no texto, não é dele. Tá certo? Então eu não posso dizer que sou cristão se eu não tenho Espírito Santo, porque o texto é claro. Esse tal não é dele. Entende? Prestar atenção. Então, quem não tem o Espírito Santo, não é, de acordo com o texto lido, esse tal não é dele. Ou seja, essa pessoa não pertence a Deus, não pertence ao Espírito Santo, porque não se converteu. E conversão é muito mais do que simplesmente verbalizar, né? Eu creio em Jesus, mas é algo que vem do íntimo, né? Do fórum íntimo do coração do homem. É algo que vem profundamente, né? É algo transformador. É algo que tem uma ação direta do Espírito Santo por intermédio da palavra, nos convencendo, né? Testemunhando nas nossas vidas de que é necessário uma mudança real e somente o Espírito Santo pode operar isso na nossa vida. Por isso é impossível, né? Dizer que um cristão possa ser cristão sem a presença do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não há nenhuma possibilidade de dizer que somos de Jesus, tá? Então, é necessário ter o Espírito Santo habitando em nós. Ficou claro? Amém? Bom, quinta questão, né? Qual a razão principal da vinda do Espírito Santo conforme João capítulo 16, versículo 14. Então, qual a razão principal, né, da vinda do Espírito Santo? Ele veio com uma finalidade principal, uma finalidade gloriosa, de que ele glorificará, ou seja, glorificará a Cristo. Então, qual é a razão principal da vinda do Espírito Santo? Glorificar o Filho. Amém? Então, toda a ação, não é? Toda a responsabilidade, toda a função do Espírito Santo na vida da igreja, né? Na vida de todos aqueles que verdadeiramente, né, se entregam, abrem seu coração para Jesus Cristo, né? A finalidade do Espírito Santo é, em tudo, glorificar o Filho, ou seja, glorificar a Jesus. Tá certo? Então, entenda isso, né? Uma ação, a razão principal da vinda do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Sexta questão, como isto pode ser realizado através de você, né? De como isso pode se concretizar através da sua vida, né? O Espírito Santo glorificando o Filho em tudo que ele realiza, em tudo que ele faz, em tudo aquilo que ele realmente constitui, né? Direciona e deseja, né? Lá em João capítulo 15, versículo 8, como isto pode ser realizado através de você? Dando muito fruto e sendo discípulo. Então veja bem, de que maneira o Espírito Santo pode evidenciar, né, essa glorificação do Filho do Senhor Jesus, né,
na nossa vida, né? Quando a gente realmente reproduz, né, isso através das nossas ações, produzindo frutos de transformação, de regeneração e produzindo isso de uma forma abundante, né? Vivendo essa realidade no nosso dia a dia, buscando cada vez mais a presença do Senhor e sendo um verdadeiro discípulo, né? Uma das características essenciais e vitais do discípulo é amar, né? Então nós estaremos evidenciando, não é, o verdadeiro amor, assim como Jesus nos amou, e é esse o objetivo do Espírito Santo, né? Glorificar o Filho através das nossas ações, né? Então, se Ele nos impulsiona, se Ele nos ensina, se Ele, sabe, nos convence, se Ele vai mudando a nossa história, vai me transformando para que sejamos o que? Discípulos igual ao Mestre. Amém? Então, lembre-se disso, né? Temos que dar muito fruto e sermos discípulos do Senhor. Nisso estaremos glorificando o Filho. Em Atos 1:8, né? Como isto pode ser realizado através de você, sendo uma testemunha de Cristo. Seja você, meu discipulando, em potencial, que está aprendendo a palavra de Deus, lembre-se, não é, que o estudo discipulado não é uma simples coisa, né, um simples curso onde nós estaremos compartilhando informações, conhecimento religioso sobre a Bíblia, sobre a pessoa, nesse caso aqui do Espírito Santo e tantos outros temas. Não. É algo que tem que ser vivenciado, é algo que tem que ser praticado. Tenho que ser uma testemunha autêntica, né, de Jesus Cristo, tá bom? Então entenda isso, né? Então, viver, ser discípulo de Cristo é viver Cristo nas ações, na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir, tá certo? E a sétima e última questão, né, da nossa lição número 10 sobre o Espírito Santo vivendo em nós. Que desafio recebemos da palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 18? Qual o desafio que recebemos, né, através da palavra de Deus, né, lá em Efésios 5,18? Então, o desafio é enchei-vos do Espírito. Não é? E quando o apóstolo Paulo declarou, né, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, significa permitir, né, a cada processo, a cada caminhada, a cada transformação que o Espírito Santo vai produzindo pelo saber, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós vamos, não é, o Espírito Santo ele vai tomando uma proporção, uma porção maior da nossa vida, tá certo? Porque a gente vai buscando, né, o entendimento, a gente vai buscando o conhecimento da palavra, a nossa fé vai sendo edificada, não é? Ela vai crescendo, não é? E nós vamos sendo transformados. E essa transformação, não é? À medida que nós vamos sendo transformados, o Espírito Santo ele vai tomando uma proporção maior, né? Ele vai tomando uma porção maior da nossa vida, né? Ele vai sendo cada vez mais o Senhor por direito, não é? Da minha vida, da sua vida, porque foi para isso que ele morreu ali na cruz do Calvário, né? Primeiramente para nos libertar dos nossos pecados, para que sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus e para que, como discípulos, agora, né, nós sejamos realmente homens e mulheres de Deus, né, que permite que o Espírito Santo, né, tenha a cada momento que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo transformados, nós vamos dando uma parte de nós, né, a massa, para que o Espírito Santo ele vá mudando, vá nos moldando a cada dia e ele vai sendo o Senhor de fato e de verdade das nossas vidas, tá bom? Porque não basta declararmos que somos do Senhor, não é, que Ele é o nosso Salvador e que Ele é o nosso Senhor, se nós não permitirmos, né, que a cada processo dessa construção do saber teológico, do saber bíblico, né, à medida que o Espírito Santo vai nos orientando, nos capacitando, ele vai mudando a nossa vida e nós vamos realmente, o Espírito Santo vai tomando, né, cada vez mais uma porção maior da nossa vida e a gente vai
realmente vivendo com mais profundidade esta relação e esse conhecimento, né, da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Quero muito agradecer a sua presença, né? Você que está nos assistindo, seja bem-vindo, né, de todo o nosso coração. Esse é o canal Entendes o que Lês, é o canal da Palavra do Senhor, é o canal da revelação, é o canal do estudo da Palavra de Deus, da didaquê, né, da doutrina, do conhecimento da Palavra de Deus, né, que muitas vezes, não é, muitas vezes já ouvimos muito falar a respeito da Bíblia, né, e às vezes a gente não tem um contato, muitos têm a dificuldade, diz assim, né, eu tenho uma dificuldade em entender, assim como foi o eunuco, né, ele estava lendo uma porção do texto de Isaías, estava lendo o livro do profeta Isaías e ele não estava compreendendo, né, aquilo que ele estava lendo. E aí a gente tem um exemplo clássico na Bíblia, né, do servo de Deus se aproximando dele e faz aquela pergunta clássica, né, entende tu o que lês? Né? Obviamente que ele responde que não, né, que ele não estava entendendo, que era necessário que alguém o ajudasse, né, a compreender, a entender quando o servo de Deus ele vai lá e mostra, né, aquele homem que era um discípulo, né, e que está disposto, né, a entregar a sua vida a Jesus para compartilhar, tá certo? Então que Deus continue te abençoando poderosamente, né? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, né? Dê o seu like, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus operar de uma forma incrível. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos